Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Júlio César e este aqui, olha só, é o Futreta. É um jogo de minha autoria que é para 2 ou 4 jogadores e a mecânica dele é uma mecânica de pegue isso, ou seja, take-that. Tem aquisição de pontos, tem compra de cartas e muita dedução. É um jogo que trabalha bastante a dedução. Tem um tempo mínimo de 30 minutos, e a idade para se jogar Futreta é acima dos 14 anos. Então esse aqui é o meu projeto e eu vou apresentar um pouco dele para vocês. No Futreta nós temos 6 tipos de cartas. Nós temos a carta de torneio, nós temos a carta de clima, nós temos a carta dos times, nós temos as cartas de ações, nós temos as cartas de torcida e nós temos as cartas de lances extras. As cartas de torneio indicam a competição e o regulamento daquele torneio. As cartas de times, que tem no topo o lance e o valor do lance. E no centro nós temos o uniforme do clube e o escudo. As cartas de clima informam-se a partir destacam sol, chuva ou noite. Nelas existem 2 símbolos, o que informa qual carta sobrepõe a outra e a de troca de carta, que informa que a carta pode ser trocada por outra se a ação de sol e de chuva tiver sido anulada. Nas cartas de clima, a carta da noite é insuperável. Assim, se a carta da noite chegar, as demais cartas de clima perdem sua importância e são anuladas. As cartas de lances extra oferecem ao técnico mais opções ofensivas ou defensivas no jogo. As cartas amarelas são de 2 gêneros. As cartas especiais de times, que nelas vêm 2 valores, onde o valor superior é para caso o lance pertença ao seu próprio time, e o valor inferior, em verde, é caso o lance não pertença ao seu time. No rodapé da carta, a informação de quantas vezes a carta pode ser utilizada pelo técnico em determinado clima, seja ele sol, chuva ou noite. As cartas amarelas de lance simples têm o valor do lance e no rodapé a quantidade de vezes que pode ser usada de acordo com o clima. Estas cartas podem vir com o símbolo da seta. Geralmente são cartas de cruzamento ou cabeceio cruzado, e este símbolo indica que a carta bonificou a carta indicada pela seta com pontuação ou multiplicação do valor. Porém, estas cartas somente são válidas se a carta não sofrer ação de bloqueio da defesa ou de outra carta com igual valor. Elas vêm com o símbolo do apito no topo. Se o apito for vermelho, ela anula o valor da carta do oponente,
Porém, se o apito for verde, ela valida a ação do oponente. As cartas de topo preto são cartas de ações extracampo ou de arbitragem e não dependem das cartas de clima para serem usadas. Porém, uma vez usadas, elas devem ser descartadas. E por fim, as cartas vermelhas. Elas representam a força da torcida ou protesto da torcida. Elas têm valores de bonificação ou punição. E uma vez retirada do deck central, devem ser imediatamente usadas na rodada por vez. No jogo, cada jogador assume o papel de um técnico de futebol e tem o objetivo de levar seu time à vitória. Cada técnico escolhe um time com prancheta, apito e cartas de lances que serão usadas para criar uma jogada, e com esta jogada deverão buscar obter pontos e anotá-los na prancheta, e com a pontuação conseguir adquirir cartas extras ou marcar gols. Um time completo tem 7 cartas, onde 5 têm o topo azul e ficam fixas na mão do técnico, não podendo ser descartadas. A carta de rede somente é utilizada nas cobranças de penalidade. As 2 cartas de topo amarelo são lances especiais de time e são cedidas ao deck central de ações. Para uma partida com 2 jogadores, é utilizado apenas um cronômetro para anotar o tempo de jogo e cada minuto corresponde a uma rodada. Já para 4 jogadores, cada dupla utiliza um cronômetro. Pegue as cartas de torneio e embaralhe. Escolha qual torneio os times irão disputar. Em seguida, pegue a carta de início de partida e coloque as 2 cartas à mostra na mesa. Uma indica que a partida começa em clima ensolarado e a outra informa o regulamento do torneio que será disputado. As cartas também influenciam no caso de uma partida simultânea, ou seja, também serve para 4 jogadores. Com exceção das cartas azuis e das cartas de torneio, todas as demais cartas são embaralhadas para formar o deck central de jogo e devem ficar de cabeça para baixo na mesa. Faça um sorteio para definir quem dará o pontapé inicial. Quem vencer fica com a bola e inicia no ataque. Concluída a rodada, a bola é repassada ao oponente para que ele possa efetuar o contra-ataque. Começou a partida? Você marca cada rodada no cronômetro como se fossem os minutos do jogo. As cores dos minutos determinam o esquema de uso das cartas na mesa. Por exemplo, no minuto verde, as cartas que tem em mãos somente posso usar 3 e deixar as outras no banco de reservas, que é o que indica esta parte de baixo do cronômetro. Então, na área verde, setor verde, só posso usar 3 cartas e deixar uma na reserva. Se o tempo estiver em vermelho, o esquema tático passa a ser vermelho, então eu só posso usar 3, deixar o restante na reserva e vou utilizar um apito para anular uma das cartas.
Se estiver no amarelo, eu vou poder usar 4 cartas, porém terei que usar a mãozinha para anular uma coluna de cartas. Seguindo o que determina o tempo e o cronômetro, se eu estou no tempo verde, o esquema é de 3 cartas ativas e uma na reserva. Então eu escolho os meus lances, 3 cartas viradas para baixo. E uma carta eu coloco na reserva. Quem está de posse da bola é o primeiro a atacar e também o primeiro a desvirar as cartas. Para pontuar na prancheta, os valores do confronto das cartas devem ser diferentes. Se os valores forem iguais, prevalecem os zagueiros do time adversário e ninguém pontua. Porém, se os valores forem diferentes, cada técnico anota na prancheta o valor da carta que usou na jogada. Exemplo: o time azul usou o passe contra o chute do time alvinegro. Pontuações diferentes, cada equipe pontua na prancheta do técnico. Dessa forma, o time azul marcou 10 pontos e o time alvinegro marcou 30 pontos. A pontuação obtida pelo técnico é quem determina quantas cartas extras ele receberá para a rodada seguinte. Por exemplo, a equipe alviazulina fez 10 pontos e na tabela 10 pontos não te permite tirar uma carta extra do deck de ações. Porém, a equipe alvinegra marcou 30 pontos e aqui informa que com 30 pontos na faixa amarela ele tem direito de tirar uma carta do deck de ações para usar na próxima rodada. O gol será marcado sempre que a pontuação chegar ou ultrapassar a faixa dos 70 pontos. Sempre que o gol é marcado, as pontuações dos dois técnicos são zeradas e uma nova pontuação é iniciada. Quando a pontuação das jogadas excede o valor dos 70 pontos, o excedente irá para a renda do clube e o treinador poderá gastar essa renda na contratação de 1, 2 ou no máximo 3 cartas, dependendo do que o clube arrecadou de pontuação extra. Nos minutos em vermelho do cronômetro, o técnico usa um apito para impedir o adversário de desvirar uma carta, enquanto nos minutos amarelos, ele utiliza a mão para cancelar uma coluna.
Os gols são anotados no placar e vence a partida quem obtiver mais gols. No futreta, a partida pode terminar empatada e, caso os técnicos decidam, podem levar a disputa para as cobranças de penalidade. No verso dos cronômetros, nós temos aqui as penalidades, onde nós temos o time 1 contra o time 2 e o número de cobranças que a arbitragem permite para as disputas em pênaltis. Para a disputa de penalidades, são usadas 2 cartas de rede e uma carta de goleiro. Os jogadores embaralham as cartas azuis de rede e de goleiro e espalham sobre a mesa viradas para baixo. E cada jogador coloca uma bola sobre uma das cartas. As cartas que estão sem a bola são as primeiras a serem desviradas. No caso, como aqui já saiu o goleiro, se entende que tanto esta carta quanto esta carta são rede, e se a bola está na rede, é gol. O mesmo ocorre quando o goleiro efetua a defesa. Se você jogar a bola neste ponto, por exemplo, e você virar aqui e for rede, e virar esta outra carta e for rede, logo se subentende que aqui é o goleiro, e sendo o goleiro, o mesmo executou a defesa da penalidade. Sempre que uma equipe faz o gol nas cobranças de pênalti, você coloca o marcador sobre a bolinha. E depois que você e o seu oponente efetuarem as cobranças, você marca como se fosse a primeira bateria de cobranças. E assim sucessivamente. Segunda bateria de cobranças, terceira bateria de cobranças, até o término da quinta bateria. Se chegar à quinta bateria e a partida continuar empatada nas penalidades, então são repetidas jogadas alternadas. Uma rodada, 2 rodadas e assim até que alguém consiga colocar um gol de vantagem sobre o seu oponente e decretar a vitória por penalidades.